Boa noite a todos que estão nos ouvindo, outros que ainda vão nos ouvir em outros momentos. Que Jesus, nosso mestre, irmão, possa nos envolver nesse momento, nos auxiliando e abrindo nossas mentes, né, para que a mensagem do Cristo possa penetrar em nossos corações, alimentando nossas almas, para que nossa jornada prossiga firme e segura, tendo sempre o Evangelho como nossa bússola. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, junto nessa casa, né, pela primeira vez. Então, antes de mais nada, a gente agradece imensamente o convite e a oportunidade de trabalho, né, junto da Seara do Mestre. E antes de iniciar as reflexões da noite, eu gostaria de destacar que esse estudo, essa reflexão que a gente vai apresentar, é o fruto do estudo que a gente tem feito junto ao NEP Gesiel. Então, nós temos que agradecer, né, a todos os colegas de jornada que propiciaram que a gente tenha chegado a essas reflexões. Portanto, a intenção é mostrar o fruto do trabalho que se tem desenvolvido, né, em nossas reuniões do NEP. NEP é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, certo? Então, a gente escolheu uma pequena passagem de Mateus, que, aliás, foi o último estudo que a gente fez nas nossas reuniões lá do NEP. E, como eu acabei de comentar com o Ricardo, né, que é um estudo, esse estudo, ele durou algumas semanas, algumas reuniões. Então, a gente vai fazer um resumo, né, das reflexões para a gente estar apresentando aqui para vocês. Realmente é o fruto, né? Então, eu vou ler primeiro a passagem, ela é pequenininha, para a gente se situar, né, na reflexão. A passagem chama A Situação da Multidão. Está em Mateus, no capítulo 9, os versículos são de 35 a 38. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. É uma passagem muito linda, gente. Mas antes de entrar na passagem em si, eu vou fazer um comentário sobre uma curiosidade sobre os textos do Evangelho. Neles aparecem, basicamente, 4 tipos de personagens. 4 tipos de personagens. O inimigo, a multidão, o discípulo e o apóstolo. Aqui ele fala da multidão, a turba, né? Ele fala da turba, a turba é a multidão. Aqui ele fala da multidão e fala dos discípulos. Então, inimigo, multidão, discípulo e apóstolo. Os inimigos, o que eram os inimigos? É facilmente identificado, né? Eram os fariseus, sacerdotes, todos aqueles que perseguiam Jesus, né? Que eram contrários aos seus ensinos, que queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Esses eram os inimigos. Depois vem a multidão. O que é a multidão? Quantas pessoas não se moviam, né, para ouvir Jesus? Ficavam encantados com seu magnetismo, com suas falas misericordiosas, consoladoras, podiam até se beneficiar com as curas, mas seus corações, né, ainda estavam fechados para um sentido mais profundo daquelas palavras, né, estavam mais acomodados naqueles preceitos antigos, o materialismo, e ainda não permitiam que essas palavras encantadoras do mestre fizessem sentido, assim, para que provocasse alguma alteração, né, na vida de cada um. Ouviam, ficavam encantados, maravilhados, mas voltavam para casa, continuando fazendo as mesmas coisas, brigando, odiando, maltratando, prejudicando, enfim, nada mudava. Depois da multidão vem os discípulos. O que são os discípulos? Esses já estão com os corações um pouquinho mais maleáveis, né?
já entendiam melhor a mensagem do Cristo, já entendiam que aquele ensino dizia respeito e era necessário para as suas vidas, né? Já entendiam o quão significativo e importante se fazia ouvi-lo, aprender com ele. Ouviam com a intenção de aprender, de ampliar seus conhecimentos, de se tornar pessoas melhores, de melhor se relacionar com os semelhantes, e já olhavam para o outro como irmão, se compadecendo com suas aflições, se predispondo a ajudar. E depois do discípulo aparece o apóstolo. Esse já era aquele que já tinha um maior entendimento, já tinha um entendimento que tinha que dedicar a sua vida em função daquela mensagem, em função da boa nova. Já entendiam que tinha que dedicar a vida toda divulgando a mensagem do Mestre, consolando aflitos, auxiliando os sofredores, mas, acima de tudo, divulgando a mensagem de Jesus. É aquele que realmente dedica a sua vida para isso, né? Para essa mensagem. Então, depois desse preâmbulo, né, vamos começar a passagem em si, né? E no comecinho da passagem, está escrito lá, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino. Por onde Jesus passava, sempre havia a palavra, a ação e o exemplo. Ensinando nas sinagogas, diz ali, né? Necessário se fazia a pregação, né? Pois onde ele passava havia aquela multidão, aquela turba que o procurava, alguns para ouvi-lo, outros em busca de cura, outros apenas curiosos, outros com a intenção de persegui-los, mas era uma turba, uma multidão muito grande que englobava toda espécie de espírito, tudo com as mais diversas intenções, né? Então, para muitos, aquelas palavras marcavam seus corações e os faziam refletir. Era como se tivessem colhido ali algumas sementinhas que iam começar a brotar em breve, né? Entretanto, muitos faziam parte daquele personagem bíblico que a gente comentou, denominado multidão. Apenas se encantavam e voltavam para as casas no mesmo ritmo de sempre, né? Entretanto, mesmo não sensibilizando muitos dos que ouviam, né? Havia uma parcela da qual a mensagem chegava como um grande consolo, um grande alento, provocava mudanças sensíveis. A palavra do Cristo se fazia necessária, pois existem sementes de toda ordem. Umas brotam, verdejam e dão frutos rapidamente, mas outras necessitam de muito mais tempo para mostrar as primeiras folhinhas, para muito mais tempo depois oferecer flores, frutos. E provavelmente muitos de nós, hoje aqui reunidos em torno da palavra do Cristo, estávamos lá junto da multidão. Mas hoje, as sementinhas que colhemos naquela época, né, começam a soltar as primeiras folhinhas, ameaçando mostrar as primeiras flores e tentando produzir nossos frutos. As palavras do Cristo se faziam necessárias e se tornaram eternas, né? Palavras são as palavras de vida eterna e serão necessárias por toda a eternidade. A gente não pode deixar de lembrar, por exemplo, com relação a isso, né? O nosso querido senador Publio Lentulus, né? Nosso Emanuel nas vestes carnais de um senador austero, orgulhoso, que teve a bendita oportunidade de se encontrar com o mestre encarnado e não se convenceu. No momento do encontro, ele se viu em lágrimas, ajoelhado por uma força irresistível, caiu de joelhos inexplicavelmente. Era uma força irreconhecível. Ele não conseguiu proferir uma só palavra na frente do mestre, diante daquele magnetismo imenso, daquela criatura impressionante que estava diante dele. E quando ele desperta daquele êxtase, ele se sente humilhado e diminuído por demonstrar fraqueza diante de quem ele considerou
um vassalo ante a sua posição de senador. Então, Públio não aceitou aquele minuto glorioso da vida dele. Mas hoje nós temos Emmanuel, que nos auxilia tanto em nossos estudos, né? Aí a gente vai entendendo que as sementes divinas, elas são as mais pacientes do universo. Elas aguardam a nossa disposição, a nossa boa vontade para aceitá-las. Então, na época, só a palavra não seria suficiente naquele momento, né? Fazia-se necessário a exemplificação, a vivência daquelas palavras. A grande mensagem libertadora do Cristo está não apenas no seu evangelho, mas em toda a sua passagem pela terra. A mensagem de Jesus está no que ele viveu aqui, exemplificando tudo que falava. Ele não trouxe simplesmente a mensagem do amor, ele viveu essa mensagem, mostrou para a gente como vivê-la, né? E assim, como diz ali, proclamando o evangelho do reino, se fazia com a sua vida, com as suas ações, tudo que ele fazia ou deixava de fazer, como falava ou como se calava, como ouvia, como orientava, como respondia, como curava, como comia, como andava, qualquer das atitudes de Jesus podem ser consideradas como lições, desde que bem meditadas e entendidas. E fala que ele veio curando todas as doenças e todas as enfermidades, né? A gente não pode deixar de lembrar que a gente tem as enfermidades físicas e as espirituais. Podemos ter as doenças do corpo e as enfermidades emocionais, espirituais. E a gente lembra de Jesus dizendo que ele não veio aos sãos, né? Que ele veio para os doentes, né? Doentes do corpo físico? Sim, também. Curou cegos, mudos, paralíticos, leprosos, qualquer moléstia que pudesse aparecer. Mas mais que isso, ele nos trouxe a medicação para todas as enfermidades da alma, para a vaidade, para o egoísmo, para o orgulho, o ódio, para a mágoa e tantas outras coisas. Da mesma forma que a gente teve um paralítico de Cafarnaum, um cego de Jericó, outro cego de Betsaida, o leproso, o homem endemoniado e tantos outros, nós também tivemos uma Maria de Magdala, uma Joana de Cusa, um Zaqueu, e por que não dizer um Simão Pedro, rígido, exigente, austero, né? Um João Evangelista, o filho do trovão, né? E um Paulo, fariseu, perseguidor dos cristãos. Todos eles foram curados, né? Jesus curou uma infinidade de doenças físicas, a sua missão era de conforto, consolo, mas acima de tudo, de libertação, de salvação. Trouxe a nossa salvação dos nossos próprios enganos. Sendo assim, a maior cura trazida, ou ainda a mais importante e necessária, a cura do espírito, da qual todos nós, uns mais, outros menos, todos necessitamos. Ele falava de Deus agindo. Para os sacerdotes da época, né, o mais importante da religião eram os sacrifícios, as oferendas lá no templo. Para os escribas, o mais importante era a observância completa, né, da lei mosaica. Mas Jesus veio para nos falar um sentido mais profundo da religião. Ele falava da nossa ligação com Deus e do nosso relacionamento com o nosso irmão. Então, aqui está o primeiro ponto de grande reflexão para nós, né? No nosso dia a dia, na nossa casa, no trabalho, entre amigos, na casa espírita. Há que se falar do Cristo, mas há que se agir também.
me lembro do versículo lá de Mateus, no capítulo 23, que diz assim, Jesus falando dos fariseus, dos sacerdotes, né? Ele diz assim, portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais de acordo com as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Então, era para observar as orientações deles, mas não observar as obras, porque eles falavam, mas não faziam nada do que eles falavam, né? Então, veja como Jesus fala disso já naquela época, né? Então, se a gente fala do reino de Deus, nós aqui na Casa Espírita, né, falamos tanto das mensagens do Cristo. Então, se a gente fala do reino de Deus, mas não anda em direção a Ele, né, na direção desse reino, eu sinto dizer, mas nós continuamos sendo aqueles fariseus, né? Aqueles fariseus. E a gente tem que lembrar que os fariseus, eles não estavam nem na multidão, né? Lembra que a gente falou? Eles não estavam. Eles estavam na época como perseguidores. Veja como isso é complicado. Veja como isso é complicado da nossa parte. Eu acho que merece uma grande reflexão da nossa parte, né? Uma reflexão pessoal, individual, de cada um. Observar isso. Como estamos falando, como estamos fazendo, como estamos agindo. E está dito lá no versículo que Jesus passava por todas as aldeias e todas as cidades. Jesus percorre todos os espaços, nosso governador espiritual do planeta, nos observa, nos conduz, nos orienta em cada instante, em cada situação. Estejamos onde e como estivermos, nós temos a convicção que estamos sempre amparados. Mesmo naqueles momentos, né, quando nossos corações, assim, se distanciam um pouco dele, né, sempre teremos um dos seus propósitos a nos amparar, a nos intuir, para que a gente retorne ao caminho, nos reconduza ao caminho e nos religue a Deus e ao Cristo. Então, está escrito lá que ele passava por todas as aldeias e todas as cidades? Sim. Podemos entender, com relação a isso, todas as aldeias mentais que possamos criar em nossa existência, todas as condições mentais, emocionais, espirituais que nós mesmos criamos em nós. Lá estará Ele a nos propiciar condições, a nos propiciar oportunidades para a cura dessa nossa enfermidade, aquela que representa a razão pela qual estamos aqui, a cura do espírito. Porque a cura das nossas enfermidades físicas, o progresso já nos trouxe quase todas. Mas a cura das enfermidades do espírito, essas dependem essencialmente de nós mesmos. Essencialmente de nós mesmos. Tem um texto de Emmanuel, no Pão Nosso, capítulo 51, intitulado Socorre a ti mesmo. É um texto muito interessante porque ele compara as enfermidades físicas e espirituais, né? E como o próprio título diz, socorre a ti mesmo, ele nos mostra que muito se procura a cura das enfermidades físicas, mas muito podemos fazer por nós mesmos, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, para as enfermidades físicas e também para as espirituais. Ele coloca lá, fala sobre a pregação do reino divino aos teus órgãos, porque são vivos e educáveis. E ressalta que a verdadeira cura vai se dar não vai se dar só com os remédios humanos, né? Mas com a intervenção do teu pensamento purificado, da tua vontade firme. Portanto, a decisão absoluta é do Espírito. É do Espírito. Mas prosseguindo, né, no nosso texto, a passagem na sequência diz assim: vendo as turbas, compadece-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Vendo as turbas. Vamos pensar nesse vendo aí primeiro, né?
porque é um vendo de Jesus, né? Bem diferente do meu vendo, por exemplo, né? É um vendo que diz respeito ao olhar de Jesus, à visão de Jesus, às potencialidades desse espírito, da capacidade do governador espiritual do planeta de olhar para cada um de nós e visualizar toda a extensão da nossa jornada ao longo de todas as nossas existências pretéritas e existentes, identificando em cada um de nós as nossas dificuldades e virtudes, os nossos débitos e as nossas conquistas. Então, olhando para a turba, ele identifica ali quantas dores, quantas revoltas, quantos loucos, quantos sofrimentos e toda aclamação, todo sentimento em cada uma daquelas pessoas. E identificando todos esses sentimentos, ele os compara a ovelhas que não têm pastor. E ele se compadece. E a partir dessa compaixão, é que ele faz uma rogativa no final da passagem. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aí nessa coisa da ovelhas que não tem pastor. O que é isso? Né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Vejam, os líderes religiosos daquela época colocavam um jugo bastante pesado nos ombros das pessoas, né? Como a gente já comentou anteriormente, para eles o cumprimento da lei e das tradições judaicas era o que importava, era o mais importante de qualquer coisa, né? Então eram as oferendas, os sacrifícios do templo, as taxas, os impostos, todas essas coisas eram o que importava. Ninguém se preocupava muito com aquele considerado perdido. Ele era apenas julgado e condenado, execrado, às vezes expulso da cidade, como o caso do leproso, por exemplo, né? Impedido da convivência harmoniosa com os familiares. Mas Jesus vem e vai exatamente ao encontro desse perdido, desse execrado, do condenado, do enfermo. Jesus olhava para a multidão e as via como ovelhas sem pastor. Gente, a ovelha é um animalzinho dócil, manso, afetuoso, meio, submisso, completamente dependente do pastor. Completamente dependente do pastor. Sem o pastor, ela não sabe, ela se perde, ela não sabe procurar ali os campos verdejantes, né? Onde existe aquela alimentação farta e adequada para ela, né? Como que a gente entende essa questão de uma alimentação farta e adequada, espiritualmente falando? Pensando no alimento espiritual, o que acontece? Sem a orientação segura do pastor, na verdade, sem a orientação segura do evangelho para nós não nos alimentamos adequadamente, não alimentamos nosso espírito adequadamente, né? Quando estamos nos referindo ao alimento da alma. Então, sem o pastor, sem essa orientação, não há quem nos conduza aos pastos verdejantes. Sem orientação adequada, nós intoxicamos nosso espírito com falsas verdades, com ilusões, com paixões desmedidas. Por isso, acabamos comendo, entre aspas, né, alimentando a alma de qualquer coisa. Quando a ovelha não tem pastor também, ela anda isolada, ela se perde e ela se torna uma presa fácil para o inimigo, para os lobos. Então, sem a nossa orientação adequada e o alimento adequado para o nosso espírito permanece com acesso fácil às sintonias inferiores. São os lobos ferozes. E o bom pastor também ajuda a curar as feridas das ovelhas, né? E a mensagem do Cristo, a gente já falou tanto da questão que Jesus nos auxilia no tratamento das nossas feridas, das nossas enfermidades da alma, né? Portanto, quando Jesus vê a turba como ovelhas sem pastor, isso significa que o povo estava perdido, o povo estava desorientado, eles andavam sem rumo, sem direção. Nós também, se comparados a ovelhas desse grande rebanho da humanidade,
quando não nos colocamos sob a orientação da mensagem do Cristo, passamos pela vida aflitos, desamparados. Nós precisamos ser guiados, guiados no sentido de ser orientados, cuidados, protegidos. Quantos ainda sofrem enfermidades que nem ao menos as identificam como enfermidades? Certos comportamentos, certas atitudes que nós já identificamos como questionáveis, como condenáveis, muitos ainda consideram como coisas normais. Portanto, não é como buscar auxílio, buscar a cura para uma enfermidade se você não identifica isso como enfermidade, né? Nos remete a refletir sobre a nossa postura, né? A nossa postura conosco mesmo e diante dessa multidão. Conosco mesmo no sentido de qual rumo que a gente está dando para a nossa existência, quais os alimentos que a gente está fornecendo para o nosso espírito. Nós estamos buscando realmente a orientação desse bom pastor? Né? Eu vou dar um exemplo, né? Quantos, por exemplo, dizem assim, claro que eu estou, né? Assisto palestras no centro e tomo passe toda semana. Mas como que está a sua atenção e a sua mente enquanto você assiste a palestra e enquanto você toma passe? Né? Não adianta assistir a palestra toda semana se aquilo não é inserido na sua conceituação de vida, se aquilo não toca seu coração no sentido de alterar alguma coisa dentro de você. Você continua sendo parte da multidão. Porque esse é o sentido de assistir uma palestra, buscar orientação. Só a presença física na palestra, infelizmente, faz a gente ainda um fariseu, né? Cumprindo só rituais exigidos pela lei. Então, a sua presença, ela precisa ser com todo o teu coração, com toda a tua atenção, com todo o teu entendimento, com toda a tua predisposição para aprender. Então, quando eu dizia aqui para a gente refletir sobre a nossa postura conosco mesmo e também com a multidão, né? A turba que chega à casa espírita, por exemplo, ou qualquer irmão isolado que chega à tua frente, né? Que precisa ser acolhido, precisa ser orientado, que clama pela nossa compaixão, né? Nos remete a refletir em como olhamos, como encaramos, como consideramos esses sofredores que se apresentam por onde a gente passa, como olhamos para essas pessoas e como olhamos para nós mesmos, né? Há que se predispor ao auxílio, à orientação. Mesmo que ainda pequeninos, né? A gente auxilia dentro das nossas possibilidades. Basta ter boa vontade. Há que se predispor ao auxílio, né? Com compaixão e com humildade. Podemos disponibilizar alguma orientação, mas com a caridade, com caridade amorosa e pura, sem aquela ostentação do conhecimento, né? Porque aí pode até prejudicar, o nosso irmãozinho pode até se sentir inferiorizado, né? Então, nós falamos no início dos perseguidores, multidão, discípulos e apóstolos. Pois bem, somente depois que você deixa a condição de multidão e inicia a sua jornada como discípulo, é que vai realmente conseguir entender, ver e se sensibilizar com o sofrimento do irmão, da turba. Somente o discípulo tem condições de atuar realmente diante da turba, diante do sofredor. Porque ele já deixou de simplesmente se encantar com as palavras maravilhosas, passando a enquadrá-las nas suas atitudes. A mensagem do Cristo já é a sua linha mestra de atuação, de vivência. E atuar no auxílio do próximo é um dos pontos mais fortes dessa linha de conduta. Então, que possamos ter compaixão com aqueles que sofrem, que possamos vê-los como Jesus os via, como ovelhas que não têm pastor, que se equivocaram por falta de orientação. Que possamos sinalizar um caminho, entender o sofrimento, valorizar o sofrimento, mas sem amplificá-lo, né? Valorizar no sentido de mostrar que você entende que ele está sofrendo, mas que só ele sabe o tamanho daquela dor.
mas que você está ali para auxiliá-lo na medida das suas forças. Na medida das suas forças. E aí, com essa compaixão no coração, Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. Gente, é uma prece do Senhor, uma prece do Cristo. Rogai ao Senhor, rogai ao Senhor. Se a gente pensa na colheita, a doutrina espírita nos esclarece que a cada atitude nossa nós estamos semeando e que em algum momento nós vamos recolher os frutos dessa semeadura, né? Essa será a nossa colheita. Podemos entender que Jesus visualizava naquela multidão as aflições decorrentes de semeaduras equivocadas e decorrentes da falta de orientação para trilhar um caminho seguro e mais propício para o crescimento daquelas pessoas, né? Algumas traduções trazem, em vez de Senhor da colheita, trazem Senhor da seara. Se você pensar em Senhor da seara, o que é seara? A gente pode entender seara como todo o campo de trabalho oferecido pelo nosso Pai a cada um de nós, tanto para desenvolvermos nossas capacidades, nossas virtudes, como também no trabalho de auxílio, de consolo, de orientação aos nossos irmãos menos favorecidos, material ou espiritualmente, o que não deixa de ser a mesma coisa. Estaremos desenvolvendo nossas virtudes. A seara de trabalho de nosso Pai é onde a gente busca nosso aprimoramento. Só alcançamos nosso aprimoramento no trato com o semelhante, nunca isolado, nunca isolado. Então, Jesus roga por trabalhadores da colheita, ou por ceifeiros da seara. A gente pode considerar, então, esses trabalhadores, esses ceifeiros, como aqueles que se predispõem em agir dentro da seara do Mestre. Aqueles que, de coração aberto, percebem as necessidades de tantos irmãos aflitos, desorientados, e não se detêm apenas na observação, mas que incansavelmente atuam junto desses irmãos infortunados, socorrendo, consolando, confortando, orientando, essencialmente alimentando e fortalecendo as almas. Estes são os discípulos do Mestre. Quando Jesus faz essa rogativa, é o momento que ele nos dá a ideia da seara imensa de trabalho que existe nesse mundo, mas que conta com raros ceifeiros, raros trabalhadores. O Evangelho está aqui conosco, divino instrumento destinado a enriquecer o espírito humano. Entretanto, o Criador atua na criatura através da criatura. E a porcentagem de criaturas dispostas ao trabalho nessa seara, infelizmente, Jesus nos diz que é muito reduzido. O que isso tudo tem a ver com a nossa situação atual? Tudo. Há quase um ano, todas as casas religiosas fecharam suas portas. Além dos muitos que já frequentavam essas casas e se sentiam acolhidos, consolados, orientados, muitos outros mais procurariam essas casas durante esse ano, mas as portas estavam fechadas. Alguns já estão abrindo, né, gradativamente. Mas quantos espíritos permaneceram desorientados e maltratados, como ovelhas que não têm pastor, durante esse ano? Se a seara era grande, meus amigos, ela está se tornando cada vez maior. Quantos que, como dissemos, frequentavam os centros, escutavam, mas não ouviam as palestras, as orientações, mas assim mesmo se sentiam acolhidos. E eram acolhidos. Mas agora, com as portas fechadas,
Como eles não ouviram bem as orientações, eles se sentem agora desamparados. Então, benditas são as casas como esta, né? Conseguiram manter algumas atividades graças a esse instrumento que o progresso nos concedeu. Benditas são as casas que conseguiram manter a entrega das cestas básicas, apesar da diminuição das contribuições. E quantas, além dessa queda das contribuições, tiveram um número de assistido muito ampliado devido à situação? Benditas as casas que conseguiram manter o atendimento fraterno, mesmo pela internet. Benditas as casas, benditos os trabalhadores que trabalham com essa turba de ovelhas, que não tem pastor. A situação da multidão é grave, meus amigos, todos vemos. Por isso trouxe essa mensagem de Mateus, né? Onde o evangelista traz uma rogativa do próprio Mestre, do próprio Cristo, pelos ceifeiros, pelos trabalhadores da seara do Senhor. Que todos nós possamos reconhecer a grande necessidade desse trabalho, junto de nossos irmãos menos favorecidos. Reconhecer que o pão de cada dia é fundamental, mas como o próprio Jesus nos disse, eu sou o pão da vida, que nos lembremos que o pão da alma também é fundamental. Essa passagem nos fala do grande processo de colaboração das criaturas com o Criador na implantação do reino de Deus no coração das criaturas. Estamos num processo que iniciou há muito tempo. Muitos outros já trabalharam. Quantos missionários já tivemos? Os conhecidos pela história e tantos outros anônimos que a história não registrou. Esse é um trabalho do qual nos encaixamos a partir do momento que deixamos a condição de participantes da multidão e passamos a nos posicionar como discípulos do Mestre. O discípulo é agora aquele que, com uma consciência já esclarecida, busca seu crescimento. E ele entende que o seu crescimento está diretamente vinculado com o auxílio que pode fornecer a essa multidão, a essa turba. Diretamente vinculado à consciência da necessidade de servir ao Mestre, de colaborar com a implantação do reino de Deus no coração das criaturas. É um processo que já contou com a colaboração de muitos ao longo do tempo, que já semearam ao longo da história, e como ceifeiros agora participamos dessa colheita, dessas sementes que já foram semeadas há anos, há séculos. Quantos frutos nós já colhemos dessas semeaduras anteriores? Com isso, temos a possibilidade também de semear, para que no futuro alguém possa colher desse nosso trabalho. Poucos são aqueles que se transformam em instrumento de renovação, instrumento de transformação. Aquele que consegue extrair o que há de melhor no seu semelhante. O verdadeiro discípulo pode atingir, pode sensibilizar milhares de vidas. Nós temos um exemplo muito próximo nosso aqui, o Chico. Ele colheu os frutos de uma doutrina que já estava sendo desenvolvida, que já havia sido semeada, e prosseguiu semeando. Quantos milhares não foram sensibilizados com a vida e obra do nosso querido Chico? Quantos que não colheram frutos benditos da semeadura desse discípulo dedicado? Esse é o processo dessa seara do Senhor. Nós colhemos os frutos que muitos já semearam e prosseguimos semeando. Então, o discípulo é o grande colaborador da obra divina no coração dos homens. Foi a rogativa de Jesus, que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. E da nossa parte, nós podemos fazer a mesma rogativa. E podemos fazê-la mesmo sem palavras. Pois todas as vezes em que o discípulo aplicado
se dedica amorosa e persistentemente em uma tarefa do bem, não faltará auxílio do alto para que a tarefa se efetive. Portanto, a melhor maneira de rogar auxílio do alto para uma tarefa é nos mantermos firmes em nossas tarefas, em nossos compromissos, apesar das dificuldades, dos desafios, apesar daqueles que viram as costas, apesar daqueles que não entendem, apesar daqueles que nos criticam. É manter-se firme e persistente. Nos lembramos do Chico, quando, por razões que não importam no momento, ele ficou sem colaboradores. Ele se manteve sozinho no seu trabalho, ele fazia as reuniões no centro sozinho. Muitos não entenderam, muitos viam, olhavam para ele e achavam que ele era louco, alienado. Mas seguramente ele foi perseverante e fiel ao seu trabalho com o Cristo. E os trabalhadores, os ceifeiros, os colaboradores, apareceram aos montes. Temos esses exemplos maravilhosos para nos espelhar, mas cada um tem sua condição, sua possibilidade, e é dentro da sua possibilidade que devemos trabalhar. Jesus não nos pede a carregar um fardo que não tenhamos condições de fazer, mas espera que façamos todo o possível, da melhor maneira, aquilo para que fomos convocados, sempre mediante as nossas capacitações. Então, meus amigos, para finalizar, que possamos ser movidos pela compaixão diante de cada sofredor que se apresente diante da vida, mas que possamos ser os ceifeiros, os discípulos, que entendem o sentido da sua própria evolução, tornando-se aquele que é capaz de tirar o melhor dos outros seres. O homem de bem, capaz de fazer surgir o homem de bem nos outros, que existe em potencial em cada um de nós. Que possamos divulgar a mensagem do Mestre, inspirando a todos a prosseguir e alcançar as propostas libertadoras que o Mestre trouxe para nós. Era isso, meus amigos, a reflexão que eu tinha preparado para vocês. Agora vamos aguardar o nosso amigo retornar. Oi, Valdete. Nossa, analisar, olhar a mensagem de Jesus com esse olhar mais profundo é algo que escapa para a gente muitas vezes, né? Às vezes uma mensagem pequena, quem olhar essa mensagem do Evangelho que você pensou vai ver uma mensagem muito curta. E quanto de sabedoria, quanto de reflexão a gente não consegue extrair dessas coisas, né? Pode falar. Esse é o trabalho do NEP, né? Nas reuniões, às vezes, a gente analisa uma palavrinha só, e dessa uma palavrinha, às vezes, saem muitas reflexões. Por exemplo, vendo de Jesus, né? Por exemplo, é uma palavra só, mas dá para a gente pensar muita coisa, né? Então, fica o convite para quem quiser participar das nossas reuniões, né? Entrar em contato com a gente. E é muito gostoso, é muito gostoso. Quantas vezes a gente lê uma passagem e ela, às vezes, à primeira vista, parece que não diz nada. Parece que não diz nada. Mas aí a hora que você começa a destrinchar, a buscar o sentido de cada palavra, né? Emmanuel histórico. É o nosso mestre maior, né? Mas tem quando você traz o contexto histórico... Tem muitos livros, muita contribuição. Tem que buscar muito os costumes judaicos, né, da época, para a gente entender o que Jesus quis dizer, né? Porque ele vivia naquela época, falava com aquelas pessoas, né? E as pessoas entendiam mais do que a gente hoje, porque ele falava de coisas deles,
né, daquela época. Então, e muitas coisas que fogem completamente do nosso dia a dia, a gente não entende, então tem que buscar na história, né, nas reflexões aí, o sentido de cada coisa. É muito lindo isso do Evangelho, eu sou apaixonada por isso. Eu Apaixonada. imagino que se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele usaria como exemplo as redes sociais, a internet, Nossa, né? Que que é o nosso linguajar de hoje, né? É o que sensibiliza a gente nos dias de hoje, né? então, olha só. Excelente, maravilhoso. Bom, gente, então, para que a gente possa fazer a conclusão do nosso trabalho, antes de mais nada, a gente agradece mais uma vez a Valdete pelo carinho, pelo conteúdo, pela palestra de hoje, e a gente vai agora, nós que muito recebemos na noite de hoje, buscarmos levar do nosso coração também vibrações positivas, levar carinho, levar atenção pela mente a quantos irmãos que estão em aflição, em sofrimento pelo nosso planeta. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, sejam em seus lares, sejam nos hospitais, seja onde for, que esses irmãos recebam toda a assistência possível para a sua saúde, para o restabelecimento da saúde, que não lhes falte o suporte espiritual para superar essa adversidade com confiança na proteção de Jesus. Vamos vibrar por todos os irmãos que estão sendo afetados financeiramente por essa pandemia, aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que estão tendo que demitir funcionários, aqueles que estão tendo seus salários reduzidos, que todos eles tenham mãos caridosas ao alcance deles para dar o necessário, ofertar o suporte material possível, mas que para eles também não falte a fé, a esperança na providência de Deus. Vamos vibrar pelos lares, que também têm sido muito impactados de desajustes familiares, pela convivência mais prolongada, que esses lares recebam o nosso carinho, recebam a luz de Jesus, para que a harmonia se estabeleça em todos esses lares. Vibremos pelos governantes dos países desse mundo, para que eles tenham a sensibilidade necessária, a disposição necessária para trabalhar, para nos proteger enquanto população, para nos assistir na superação dessa adversidade. E vibremos por nós mesmos, que não nos falte saúde, mas, sobretudo, não nos falte fé e disposição para mudarmos em nós as atitudes e os comportamentos menos dignos. Querido Jesus, renovamos a nossa gratidão pela confiança que nos depositou, pelo suporte espiritual com que nos envolveu a nossa irmã Valdete, que nós possamos contar sempre com esse suporte, Senhor, ao longo dessa semana. E se for da vontade de Deus, possamos nos reunir mais uma vez na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, muita paz a todos, fiquem todos em paz, tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus. Eu vou encerrar a nossa transmissão de hoje. Muita paz para todos. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos. Terão outras oportunidades, com certeza. Boa noite, pessoal. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome
dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.